Como Xi Jinping chegou ao poder explicado. Estes são os 7 homens mais poderosos da China. Eles representam as São os 7 que sobraram depois de matar todos os outros. posições de liderança máxima do partido no poder. Não, ironicamente, o Xi Jinping fez um expurgo. Não tem 5 anos que o Xi Jinping fez um expurgo do Partido Comunista e só sobraram seus aliados. Cara, nesse momento o Xi Jinping tá tocando a política Mao Zedong. Basicamente, ele tá centralizando o poder nas suas mãos de uma forma que ele não vai ser do poder. Se eu não me engano, são reeleições ilimitadas. Agora eu não lembro qual que é o modelo de eleição da Partido da China, não me importo. Eu sei que a votação interna e indireta. E havia uma alimentação de reeleições pra ele. Acho que eram 2 seguidas, 2 ou 3. Agora não existe mais limitação nenhuma, ele vai ficar ali pra sempre e é isso, até ele morrer. Aliás, quantos anos o Xi Jinping tem? Eu não lembro. Melhor, não lembro, não faço a menor ideia. Xi Jinping tem exatamente 72 anos. Novo pra caralho. Ele é novo, irmão. Tipo, para um chefe de estado, ele é novo. Cara, ele vai ficar no poder certamente mais 15, 20 anos. Ele vai ficar mais 2 décadas. Com tranquilidade, ele vai ficar mais 2 décadas no poder. Ele vai ficar mais 2 décadas no poder. Com muita tranquilidade. E suas identidades são reveladas Ele não passa dos 85? Cara, eu acho que ele vai beirar os 90. Eu acho que ele provavelmente vão sacar ele do poder quando ele começar a demonstrar sinais de senilidade, o que não é o caso. Bom, não é o tipo de informação que chegou aqui no Ocidente, certo? Então a gente não sabe qual que é a situação mental desse cara. A gente não sabe qual que é a situação mental do Putin. Lembra no começo da guerra da Ucrânia, o pessoal falando que o Putin estava com câncer, ele estava em estado terminal? Eu acho que foi o gordão Ucrânia que tava falando que, tipo, o Putin vai morrer daqui a 6 meses. Já se passaram 3 anos, certo? a cada 5 anos. Não sabemos nem se Putin tem filhos. Ele tem 2 filhas, até onde a gente sabe. Uma... ó o vagabundo aí, ó. Ô, encostado, cadê as lives? Cadê as lives diárias, todos os dias, 5 horas da tarde? O pessoal já tava reclamando aqui já. O pessoal já tava reclamando aqui. Hã? Eu ia cobrar você no WhatsApp hoje, mas não quis. Falei, não, deixa o cara. Aí, ó. Ó, encostado. Não, amanhã faz. Amanhã vai fazer nenhuma. Agora é só semana que vem. Posta quanto? A segunda-feira vai voltar, vai se f... O vagabundo. Dito isso, negado do YouTube, sigam o BH, Bruno Dias PR na Kik. Ajudem, a gente tá fazendo o Hostile Takeover da plataforma, novos clássicos já estão aqui na Kik também, então todo dia meio-dia, o BH todo dia... todo dia 5 horas e eu todo dia às 10. Dito isso, eu não lembro o que eu tava falando. Então, o Putin tem 2 filhas, uma que mora em Paris, que gostou, e outra que tá na Rússia, que é mais velha, que é a filha de verdade, a filha legítima, a segunda é uma bastarda. Em um evento político cuidadosamente coreografado, chamado Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. Não, realmente, cadê? Deixa eu achar as fotos aqui. Eu esqueci. Não, ele tem 3 filhas, aparentemente. É que a filha bastarda dele, bom, ela é literalmente a cara do pai. Tipo, aí ela é uma modelo em Paris. Tipo, a filha do Putin. É isso, continuando. O Partido Comunista da China revelou sua nova liderança para os próximos 5 anos. A ordem de aparição é simbólica. A primeira pessoa a surgir é o chefe do partido para os próximos 5 anos. No evento mais recente, em outubro de 2022, essa pessoa foi Xi Jinping, presidente da China nos últimos 10 anos, que apareceu no topo E o Putin deixa a filha dele ser modelo? É uma filha bastarda, mano. pela histórica terceira vez. Como ele conseguiu isso? Eliminando o limite de mandatos presidenciais da China, que restringia todos os seus antecessores a apenas 2 mandatos. Sabe outro cara que fez isso? Ele mesmo, Vladimir Putin. Sabe outro cara que quer acabar com o limite de mandatos? Ele mesmo, Donald J. Trump. Eles estão querendo rever o limite de mandatos nos Estados Unidos da América. Meu. Eu ia dar risada. Um sinal Cara, o Lula não.
Acho que o Lula não. O Bukele tinha que acabar com esse limite de mandatos em El Salvador também e virar o ditador perpétuo daquele país de... Ele pode estar planejando ficar no poder para sempre. O mundo não via um líder chinês assim desde Mao Tse-tung, o fundador revolucionário da República Popular da China, cuja ditadura implacável marcou o povo chinês por gerações. Xi Jinping tem sido frequentemente comparado a Mao Tse-tung, e ele claramente se inspira no Manual de Mao. Mas há algo a mais que conecta esses dois. Cara, a história de Xi Jinping provavelmente ele vai detalhar aqui, porque eu conheço, porque eu já assisti alguns outros docs gringos sobre o Xi Jinping. Mas, cara, ele realmente é uma figura inspiradora. Mesmo, o Xi Jinping é uma figura inspiradora. Tipo, ele é foda. Ele é foda. Ah, você odeia ele. Claro que a gente odeia. Ele é o nosso inimigo. Dito isso, ele é foda. Quando Xi era apenas um jovem, Mao Tse-tung arruinou a sua vida. Seus caminhos se cruzaram inesperadamente. Vídeo bem editado e bem narrado, inclusive. Filho de uma família de elite em Pequim, acabou no exílio. Condenado a trabalhos forçados no campo, 50 anos depois, Xi é uma das figuras políticas mais poderosas do mundo. Irmão. Uma família de elite em Pequim acabou no exílio. Condenado a trabalhos forçados no campo, 50 anos depois, Xi é uma das figuras políticas mais poderosas do mundo. E o único líder desde Mao Tse-tung a ter o poder irrestrito sobre a China. Então, como ele foi de ser banido de seu país? Não é nem o nosso inimigo, porque, tipo, ele vai comer o nosso com farinha, beleza? Ele vai comprar o Brasil de forma... Tipo, o Lula nos encurralou, beleza? No momento que a gente tá a gente gravando essa live aqui, é o dia seguinte ao anúncio do Trump da taxação de 50% de todas as exportações brasileiras. Ou seja, isso só aconteceu porque o painho, esse imbecil, ele buscou contato. Beleza? Ele decidiu se tornar o grande porta-voz do BRICS. O BRICS. Eu defendo o BRICS. Ele se tornou o bêbado que porta a bandeira do BRICS e ele buscou contato. Tá entendendo? Como ele buscou contato, o Trump veio firme e estufou o nosso rabo. E o Lula, como um imbecil, ele vai embarcar numa guerra comercial com os Estados Unidos da América, que eu pariu, o nosso segundo maior parceiro econômico. E ele só embarca, ele só buscou esse contato, ele só vai travar essa guerra comercial porque ele acha que a China vai nos bancar. E esse China nos bancar é simplesmente comprar os nossos produtos e commodities a preço de custo. A China vai dar o preço que eles querem pagar e a gente vai ser obrigado a vender porque não vai ter mais ninguém para vender. Só que não é suficiente. Verdade, não é suficiente. Resumo da ópera. O nosso futuro dono, se as coisas não mudarem radicalmente nos próximos dias, hoje é dia 10 de julho, se as coisas não mudarem radicalmente nos próximos dias, esse japa vai ser o nosso dono. Dono, porque a China opera dessa forma. Eles chegam nos países e compram esses países. E é isso. País a assumir o controle total dele. Sim, asiática, tudo a merda. O Shimohara, vai tomando. Pra quem não sabe, tem um inscrito aqui que ele é japonês, o Ricardo Shimohara. Ele é um sommelier de calcinhas. Então. A conexão de Xi Jinping com Mao Tse-tung se formou muito antes de Xi nascer. A história começa aqui, na sangrenta Guerra Civil da China. Um grupo de revolucionários comunistas radicais, incluindo Mao Tse-tung, Nunca cheirei calcinha. Tá bom, japonês, tá bom. ganhou influência sobre grandes áreas da China continental. Controlou um exército comunista chamado Exército Vermelho, que lutou contra o Partido Nacionalista, que governava a República da China na época. Nesse ponto, os comunistas estavam perdendo feio. A maior parte de seu exército estava presa aqui, em uma região controlada pelos comunistas, originalmente estabelecida por Mao, agora cercada pelas forças nacionalistas. Nossa, o Japão. Muito obrigado, Japão. Cara, o Japão
é um país que eu desenvolvi ao longo do tempo um ódio que é irracional mesmo, é irracional. A raiva que eu sinto do Japão é irracional. Porque a China comunista só existe como ela é por causa do Japão. Torneiro Mineiro mandou 10 Olha o torneiro. Isso da China comprar nossos protos a custo de produção e transformar o BR numa pseudocuba gigantesca com uma boa quantidade de mão de obra barata. Não sei vocês, mas agora pra mim é esclave. Não é esclave, torneiro. Não é esclave, porque a China não precisa do seu trabalho. A China precisa do minério de ferro que você utiliza na sua produção. Você é o intermediário que a China não precisa. Eles têm indústria lá. Você não serve pra nada. Vocês não estão entendendo o nível da merda que a gente se enfiou. Tipo, você é um cara que tem uma mão de obra qualificada e produz algo, você não tem que existir. Você é um custo inútil. A China já tem indústria, eles têm trabalhadores. Eles não precisam do torneiro, eles não precisam do cara com habilidades, eles não precisam de vocês. Eles não precisam eles não precisam de indústria aqui. Eles não precisam da nossa indústria. Da nossa indústria. Eles vão vir com mão de obra chinesa qualificada, vão montar uma fábrica aqui, não vão contratar trabalhadores brasileiros, não vão passar tecnologia para o Brasil, eles vão montar a própria logística dentro de território nacional, vão ter as fábricas de chineses com trabalhadores chineses, mandando coisa para lá. É isso. Chinesas, venham para minha casa. Quero 2050 chinesas pobres na minha casa. Quero calcinhas de chinesas para cheirar. Calma lá, Shimohara. Torneiro mandou 10 reais e Olha o torneiro. Agora, Argentina. Então, a Argentina é esclave. A Argentina é esclave mesmo. A Argentina é esclave. A Argentina é esclave. Porque, cara, a Argentina simplesmente vê o Brasil cometendo o maior erro histórico da sua economia, que é falar, ok, China, vem aí como meu... E falou, beleza, eu vou sair do BRICS. Saíram do BRICS. Eu vou virar o entreposto, eu vou virar a fábrica dos Estados Unidos. E eles estão virando. Pronto, é isso. Tipo... Acabou. Porque os Estados Unidos está tentando tirar a dependência da China. 10 reais. Olha, eu digo. O Brasil só precisa de um nukezinho bem mirado e adicionou um link. Ai, cara, esse é muito bom, velho. Deixa eu achar aqui. Então, basicamente, o que a gente tá vendo aqui é o último respiro da nossa indústria. Beleza? O que a gente vai assistir é o último respiro da nossa indústria. Beleza? É isso. Não que tenha sobrado alguma coisa. Mas, tipo, os Estados Unidos podem acabar com a China em 2 tempos. Tipo. É realmente muito fácil pros Estados Unidos resolver o BO pra gente, tá ligado? Beleza? Então, cara, é difícil. A gente tá numa situação precária. Eu acho que a situação, dadas as devidas proporções, acredito eu que o Brasil está na situação mais frágil em décadas. Décadas. Sabe? A gente arrumou uma briga comercial com o nosso maior parceiro histórico. Não que os Estados Unidos sejam confiáveis. Eles sempre foram um péssimo parceiro comercial. Mas, cara, a gente vai jogar tudo fora, mano. Bom, continuando. Agora cercada pelas forças Ah, sim, que eu tava falando. Bom, essa boa da China comunista fez gente por causa do Japão, filhos da... nacionalistas. Eles estavam ficando sem comida. Então, o Exército Vermelho decidiu lançar um ataque audacioso para romper as forças nacionalistas e evacuar aproximadamente 130 mil soldados e civis Boa, Joca! Foi banido do Twitter. Meus parabéns. Você se esforçou bastante pra isso. comunistas presos aqui. Em 16 de outubro de 1934, eles se moveram e atacaram uma parte mais fraca da linha inimiga. Eles conseguiram romper. E mesmo que o número de soldados tenham caído muito, com milhares morrendo e milhares fugindo para o campo, cerca de 86 mil permaneceram juntos e continuaram. Este foi o início de uma retirada histórica de 1 ano, chamado de Longa Marcha, a jornada para estabelecer uma nova base comunista, longe das forças nacionalistas. Bora, torneiro. Esse meu fone inútil chinês do cara. Eu falei que chinês não respeita patente. Se ele vê qualquer coisa, uma máquina, uma Harley, qualquer coisa, ele vai lá e copia na cara dura. Sim. Entendeu?
Tem várias histórias na área aqui de chinês copiando patente dos outros, cara. Irmão, o chinês tá cagando. É uma coisa que o Brasil poderia fazer, mas é inviável. A gente vai ser destruído pelas potências ocidentais. Mao Tse-tung, que costumava ser um líder militar, não estava no comando nessa época. Ele insistiu no uso de táticas de guerrilha que haviam Não é ainda. criado fortemente o Exército Vermelho. Olha, eu digo. Como que esse beta do Chiang Kai-shek não estuda essa meia dúzia de gato pingado que sobrou VSF? Ai, cara. O meu conhecimento sobre guerra civil chinesa é zero. Cara, quando se trata de guerras no Oriente, eu tô pouco me f... Essa é a verdade, eu tô cagando pra história do Oriente. Eu caguei tijolos gigantescos. Tem uns tarados, otaku fedorento, uns tarados por tipo, ai, história do Japão, o Japão feudal, ai, adoro o Japão, viva o Japão. Puta história chata do cara. Enfia o Japão no cu, irmão. Que bosta. O Japão é uma merda. Cagando pro Japão. no início da guerra. Mas essa estratégia Então, o Japão, os Estados Unidos... foi bem sucedida e ele foi rebaixado. A longa marcha mudaria isso. Depois de escapar do cerco MacArthur. Nossa, como eu odeio Eisenhower. Você sabe que durante a Guerra da Coreia, a China ainda não tinha bombas nucleares, certo? O Douglas MacArthur, ele queria tocar o barco, tá ligado? E invadir a China a partir da Coreia do Sul. A partir da Coreia. 20 nukes. Era só isso que o MacArthur tinha pedido. Eram 20 nukes e o Partido Comunista não existiria hoje. Mas aquela Eisenhower é um filho da... O Eisenhower é um verme. Eu não entendo como alguém admira esse filho da... O Eisenhower é um bosta. Ele é um bosta. Historicamente, ele é um bosta. Tudo que ele fez foi uma... Ele é um arrombado. Dito isso, ele não permitiu com que o MacArthur tocasse o barco, tipo, puta, foda-se, vai embora, pá. Foi o Truman, desculpa, foi o Truman. Nossa, sou um animal. Foi o Henry Truman. Bom, eu só quero despejar meu ódio aqui pelo Eisenhower. Nada que eu disse eu retiro. O Eisenhower é um... Bom, Henry Truman, filho da beta, pra tacar nuke no Japão, é um leão. Pra acabar com os comunistas, é um gatinho, filho da... Cara, intervenção soviética, irmão, explodir eles... A timeline eu acho que tá muito apertada aqui. Eu acho que não teria como explodir os soviéticos. Eu acho que os soviéticos já tinham nukes no momento que o MacArthur queria invadir a China. Aí o que aconteceu? O Henry Truman sacou o MacArthur, sacou ele do comando da operação na Coreia e... Feijuca. Feijuca. Porque todo líder do passado era tão frouxo com o comuna? Porque eles gostavam de comunista. Esse é o ponto. Eles adoravam comunistas. O Eisenhower impediu a Operação Impensável também. O Churchill... Churchill era um psicopata, né? O Churchill é o seguinte. Após a capitulação do Terceiro Reich, o Churchill tinha a Operação Impensável, que era realmente impensável. Era basicamente tocar o barco e declarar guerra à União Soviética. Aí, basicamente, o que ia acontecer? Os aliados, Estados Unidos e Inglaterra, iriam recrutar os alemães que tinham acabado de se render e derrubar a União Soviética. É isso. Bom, isso teria sido lindo e um grande problema teria sido evitado, tipo a Guerra Fria. Mas era realmente impensável porque não tinha como. A União Soviética já tinha controle da maior parte da Europa. E, bom, eles estavam muito bem abastecidos com equipamentos americanos e com equipamentos americanos e com suprimentos americanos. Então, meio que não tinha como tocar essa guerra. Os alemães estavam há 6 anos lutando. Então, tipo, basicamente a Alemanha seria exterminada nessa guerra. Nossa, pariu. Tá ligado? Ia ser provavelmente a maior traição da história. Verdade seja dita, se não fosse os soviéticos, os aliados teriam perdido essa guerra. Então seria a maior traição da história. Foda-se. Bom, não aconteceu. Infelizmente, nós seguimos na timeline errada. Então, a União Soviética seguiu existindo.
Aqui, o Exército Vermelho continuou O Exército Vermelho era maior, mais bem equipado, dominando a maior parte da Europa. Possível, o cenário mais provável da Operação Impensável seria... porque não haviam mais bombas nucleares, não tinha bomba nuclear naquele momento. O desenvolvimento delas termina depois da rendição alemã, né? Termina depois da rendição alemã, então não tinham bombas nucleares. Então, basicamente, em vez de explodir o Japão, eles iriam explodir Moscou. Seria um desastre, porque Moscou visualmente é linda, mas tipo... Mas ainda assim não seria o suficiente para você fazer a União Soviética capitular, sabe? Então provavelmente a União Soviética só iria seguir o seu avanço imparável e ia conquistar o resto de Europa que tinha sobrado. Então seria um desastre também. Por isso que é a Operação Impensável, porque ela realmente seria impossível de ser tocada. Bom, dito isso, deveria ter acontecido. sofrendo ataques implacáveis do exército nacionalista em perseguição. Os líderes militares da marcha defenderam uma estratégia de guerra mais tradicional, de confronto direto, em vez das táticas de guerrilha de Mao Tse-tung. A América fez com o Japão o que eu sinto vontade com o sítio cercado. E o resultado foi catastrófico para o Exército Vermelho. Então, foi nesse primeiro... Ana, Pardo, eu consigo convencer ele a entrar na bolha. Além de que ele será da bolha. Ele é ratinho de academia, cara. Ele disse que quer ficar mais forte pra conseguir me levantar. Mas foi quando eu não sabia que ele gostava de mim. Acho que ele estava dando sinais. Obs, sou muito lerda. Perdão, bolha. Ih, relaxa, irmão. Ponto de parada, que o líder do Partido Comunista, Zhou Enlai, devolveu o comando militar a Mao Tse-tung. E Mao escolheu um ponto final para a marcha aqui, a 1.290 quilômetros de distância do norte rural da China. Basicamente o cara tocou uma coluna Prestes no meio da China, né? Coluna Mao. Mas eles não foram diretamente para lá. Mao decidiu levar o Exército Vermelho para as montanhas, onde previu uma resistência mais leve. Ele estava certo. Mas a jornada ainda foi brutal. Foram coluna Mao, né? De marcha ininterrupta. E combates ao longo dessa rota de vários quilômetros, antes de finalmente chegarem ao norte da China. Aqui havia uma base de guerrilha liderada por um revolucionário comunista chamado Chi Zongxun. Ele ofereceu refúgio ao exército de Mao, encerrando aqui a longa marcha. Esse homem era nada mais nada menos do que o pai de Xi Jinping. No final, menos... Pardo, o que você acha da carreira diplomática? Você é burguês? Uma pergunta sincera, você é rico? Não, esquece, não é pro teu bico. Tô falando sério, é muito caro. É simplesmente muito caro de você conseguir ter uma carreira diplomática frutífera. É muito caro, tipo, você fazer uma boa faculdade de relações internacionais, tipo, esquece, você não vai conseguir. É muito caro. Menos de 8.000 dos participantes originais sobreviveram. Embora milhares tenham morrido na longa marcha, por fome, combate e doença, a liderança de Mao foi reconhecida por evitar a aniquilação completa do Exército Vermelho, e ele se tornou o líder do partido e também dos combatentes, encarregado de reconstruir as tropas para enfrentar as forças nacionalistas pelo controle total da China. Onde for e como for, as tropas vermelhas em batalha espalharão a glória de Mao Tse-tung. Aqui é um excelente ponto para pararmos a história e falarmos sobre como o poder no Partido Comunista Chinês funciona. Oficialmente, o mais alto nível de autoridade é um grupo chamado Comitê Central e é Adoro esse modelo de Estado. responsável por todas as principais decisões políticas. Só não é melhor que um outro modelo. Modelo prussiano, esse é o ideal, porque ainda tem eleições diretas. Do partido. Dentro do Comitê Central, há um grupo Eu gosto da democracia, que é isso, eu adoro a democracia. seleto de oficiais chamado de Politburo. Na maioria dos partidos comunistas, como o antigo Partido Soviético, o Politburo representa os membros mais poderosos do partido, além do secretário-geral.
Mas o Partido Comunista Chinês tem uma distinção fundamental que o torna único. Ele tem um grupo ainda menor de oficiais de alto escalão, que tem a palavra final. Uma classe elitista de membros do Politburo, chamado Comitê Permanente do Politburo. Modo de Estado, prussiano, método de trabalho, Arábia Saudita, país perfeito. Este grupo... Cara, o modelo da Arábia Saudita ele é impossível de ser replicado. Tipo, porque a população saudita, os cidadãos sauditas, são muito poucos e eles se reproduzem muito pouco. Tipo, tem uma baixa taxa de natalidade. Basicamente, o trabalho, quem toca o trabalho lá são imigrantes do Sudeste Asiático. Não tem como, cara. É um modelo impossível de ser replicado. Porque daí o cidadão saudita trabalha pouco, não paga imposto, ele vive dos royalties do petróleo. E tem sei lá, 2/3 da população do país é formada por trabalhadores semi-escravos. Que não tem direito nenhum, exceto uma cova. É isso. Então, não tem como, não funciona, velho. Não funciona, é um modelo irreplicável. Talvez na Noruega, se eles quisessem tocar um modelo assim, porque a população é pequena, sabe, e tem muito petróleo. Cara, não tem como funcionar, é simplesmente irreplicável o modelo árabe de trabalho. Inclui o secretário-geral, detém controle supremo sobre o Comitê Central, dita a vontade do partido e está no controle total da Comissão Militar Central, que supervisiona a defesa da China. A promoção de Mao durante a Longa Marcha o colocou aqui, na posição mais alta do exército e do Comitê Permanente do Politburo. Mesmo que ele fosse considerado o líder de fato do partido, quando a Longa Marcha terminou em 1935, ele se tornou oficialmente chefe do partido em 1943. Com o partido e o exército sob o seu controle, Mao começou a explorar o sistema para garantir que permaneceria no controle pelo resto de sua vida. No primeiro Congresso Nacional de Mao, como líder oficial do partido em 1945, o partido introduziu uma resolução que levou sua influência... Ele só não explicou aqui por que os comunistas venceram. Bom, por que eu odeio o Japão? Odeio não, eu tô cagando pro Japão, na verdade. Só piada aqui. O Japão, ao passo que o Japão invade a China em 1930, os nacionalistas chegam a uma aliança com os comunistas. Pra quê? Pra combater os japoneses. Eles tomam um pau dos japa, eles são completamente, sabe, durante os 15 anos seguintes, eles são brutalmente mogados. Aí, como eu posso dizer, os Estados Unidos da América derrubam 2 sóis portáteis no Japão, o Japão se rende, o Japão estava muito longe de estar esgotado da guerra. O Japão se rende e os comunistas, como eles são filhos da p... sem palavra, eles traem a aliança, eles quebram a aliança, a guerra civil volta a rolar e eles expulsam os nacionalistas. No caso, eles queriam exterminar os nacionalistas, eles perdem a guerra e quem sobreviveu vai para Taiwan. É isso. Aí eles tomam controle da China continental. Aí os Estados Unidos simplesmente assistiram isso acontecer. Não fizeram nenhuma para impedir. É isso. Então, basicamente, o que acontece? O Japão, os nacionalistas estavam para derrotar os comunistas de forma definitiva e essa derrota não acontece porque o Japão invade a China e eles se unem pra lutar contra o Japão. Eu não lembro se é 30, não. É um pouco depois, na verdade. Acho que é 37 a invasão do Japão. Acho que é 37, se eu não me engano. São alguns anos antes da invasão da Polônia pela Alemanha. Isso, 1937, obrigado. Então é em 37 que rola essa invasão e acaba, e a guerra civil pausa. Novo patamar. Como líder oficial do partido em 1940... eu tô simplificando a p*** toda, irmão. Tô simplificando tudo, irmão. Tô simplificando a p*** toda. Detalhes não é comigo. Os soviéticos ocuparam a Manchúria, que antes era ocupada pelos japas, e deram pros comunas. Então, mas essa ocupação da Manchúria acontece depois, bem depois, porque os japoneses tomam a Manchúria e estabelecem um império da Manchúria e restauram o Puyi, que foi o último imperador chinês, ao cargo de imperador, como um puppet state do Japão. Então, bem depois que rola a invasão da Manchúria, que os soviéticos tomam a Manchúria e entregam aos comunistas.
Bom, depois vocês vejam das datas aí, que eu tô cagando, não vou atrás. O partido introduziu uma resolução que levou sua influência Foi em 1931 que eles ocuparam a Manchúria? Ah, tá. O Japão invadiu em 30, então mesmo. a um novo patamar. Eles unificaram o partido em torno de uma compreensão única de sua história e declararam a ideologia política de Mao Tse-tung, mais tarde chamada de Maoísmo, como princípio orientador inquestionável do Partido Comunista Chinês. Basicamente, A Manchúria foi tomada junto com as Nukes. Obrigado, América. Obrigado, União Soviética. Bom, a União Soviética estava jogando pelo seu interesse também, né? as ideias ou decisões Se o Japão não tivesse atacado os Estados Unidos, e se o Japão não tivesse atacado os Estados Unidos e tivesse realmente uma aliança com a Alemanha nazista, a União Soviética teria colapsado. Mesmo. Nossa, que pariu. A União Soviética teria muito colapsado se o Japão tivesse invadido a União Soviética e não atacado os Estados Unidos. O cenário seria completamente diferente. políticas de Mao Tse-tung não podiam ser mais questionadas por absolutamente ninguém. Foi aqui que ele revelou o seu secretariado na época do Comitê Permanente do Politburo. Os 4 principais líderes do partido estavam na longa marcha e eram profundamente leais a Mao, como Liu Xiaobo. Sim, os Estados Unidos iriam entrar de qualquer jeito. Bom, eles já estavam na guerra. Quem sustentava o esforço de guerra britânico eram os Estados Unidos. Quem sustentava o esforço de guerra soviético eram os Estados Unidos. Eles já estavam na guerra. O ponto é, colocar tropa no chão ia demorar mais. Ia levar um tempo maior. Então, Aoki, o que o Bigode queria fazer é o seguinte, ele considerava a União Soviética um castelo de cartas. Não sei se esse é o termo que ele usava, mas era basicamente, bastava chutar, era uma casa em ruínas, alguma coisa assim, esse era o termo que ele usava. Bastava chutar a porta que a União Soviética iria colapsar. Bom, ela poderia ter colapsado. A União Soviética não estava preparada para a guerra naquele momento. Eles estavam se preparando para uma possível invasão da Europa ou uma invasão alemã. Alguma coisa eles iam fazer. Ou eles iam invadir, ou eles iriam ser invadidos. Eles só não esperavam que aquela acontecesse em 41. Eles não esperavam isso. Então, a Operação Barbarossa ela é um sucesso inicial porque a União Soviética tinha dividido as suas forças entre fronte ocidental e fronte oriental, porque eles achavam que o Japão iria invadir. O Japão não invade. Nessa, quando os soviéticos têm plena consciência que o Japão não ia entrar naquela guerra contra eles voltam todas as suas atenções para o fronte ocidental e fica aquela guerra de atrito maldita, que basicamente vai desgastando os recursos de ambos os lados. Como a União Soviética tem gente infinita, eles venceram esse embate e, bom, daí rola de 43 em diante, basicamente a Alemanha nazista vai recuando, até colapsar em Berlim. Se o Japão tivesse entrado na guerra em 41, a União Soviética teria colapsado, porque as suas forças estariam divididas e, mano, ia basicamente a União Soviética se render, que a ideia era essa. Os soviéticos iriam se render, a Alemanha ia tomar todo o Lebensraum que eles queriam, e eu não sei se a guerra terminaria ali, mas o objetivo da Alemanha nazista era simplesmente conquistar esse Lebensraum, essa terra, esse espaço vital, e se assentar e se recuperar e exterminar os eslavos e acabar com o que tinha de judeu e cigano no seu território. E provavelmente a guerra ia acabar e a gente teria uma guerra fria entre Ocidente liberal, mundo anglo-saxão, Inglaterra e Estados Unidos. A gente teria alguns puppet states ali na Europa. A gente provavelmente ainda teria a União Soviética. E seria uma guerra fria com múltiplos blocos de influência, sabe? Você teria os fascistas na Europa, você teria os soviéticos na Ásia Central, você teria o Império do Japão no Extremo Oriente, você teria as democracias liberais no Ocidente. Seria uma loucura. Na verdade, teríamos nukes em Berlim? Talvez nós teríamos nukes em Berlim, mas a União Soviética colapsa muito rápido, cara. Esse é o ponto. O desenvolvimento da bomba nuclear só acaba em 45. A União Soviética poderia ter colapsado em 43. Então, sabe, essa Guerra Fria ia estar ali, sabe? Qual seria o resultado final? Não sei. Mas os planos da Alemanha nazista era basicamente colapsar a União Soviética e se assentar naquele território e se preparar para a próxima guerra, que claramente seria contra os Estados Unidos da América. E com o colapso da União Soviética,
não tem como você sustentar um esforço de guerra com a porra da Inglaterra. A Inglaterra iria se render. Então, esse seria o cenário com a invasão do Japão. Mas não, eles decidiram invadir os Estados Unidos e chamar eles pra guerra. Piora. Os Estados Unidos não iriam necessariamente invadir a Alemanha nazista por causa do ataque a Pearl Harbor. Não, quem declara guerra aos Estados Unidos é Hitler. Me corrija se eu estiver errado. Essa é a única declaração de guerra da Alemanha durante todo o conflito. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, a única vez que a Alemanha declara guerra a alguém é aos Estados Unidos. Ele não precisava. Mas ele fala, não, os Japa estão com nós, é isso. Japa é irmão. Não, os Japa tá na pariu resolvendo os B.O. deles. Então, bom, é isso. E Zhou Enlai, que viriam ocupar algumas das posições mais poderosas no futuro governo. 4 anos depois, Mao declarou a vitória final para os comunistas em uma longa guerra civil chinesa de décadas e estabeleceu um novo país, a República Popular da China, ou RPC. Mao Tse-tung, uma vez um humilde trabalhador do partido, agora assumiu a estatura de uma figura dominante em toda a Ásia Oriental. Mas vencer uma revolução não é o mesmo que governar um país. Quando você está no comando de um país, existem muitas responsabilidades. O eixo não era uma aliança, irmão. O eixo, enquanto os aliados eram uma aliança militar coesa, que operava com muita informação, tá ligado? Eles coordenavam os seus ataques, tanto os ataques quanto os recuos. Era uma aliança militar de verdade. O eixo era tipo uma várzea, o eixo era uma putaria, era uma coxa de retalhos em que a Alemanha mandava, os outros obedeciam daquele jeito. Então, o eixo era cada um por si, a única coisa que os unia era o ódio ao comunismo e ao liberalismo. Era só isso. O eixo era um caos. O eixo era um você não me ataca que eu não ataco. É mais ou menos isso. Era o máximo de aliança que você tinha. Responsabilidades e tarefas. O eixo é o BRICS. O eixo é o BRICS. E os aliados são a OTAN. É isso. Muito obrigado, Victor, por fazer essa conexão. Serem realizadas. Aliás, os dois fizeram a conexão ao mesmo tempo. Desde entregar correspondências até cuidar da infraestrutura do país. No entanto, não é possível que um único partido político cuide de todas essas tarefas. Por isso, o partido... Cara, provavelmente o que ia acontecer... Agora, vamos lá, a loucura da loucura, né? A Alemanha vence a guerra, conquista o seu Lebensraum. Irmão, aquela ia explodir em guerra civil, em pouco tempo. Porque países como Romênia, Hungria, a Itália, a França de Vichy, eles não iam ficar tancando a soberania dos teutão, não, velho. Eles iam se revoltar. Nossa, para aquela merda colapsar em 15 anos, sabe? Eles iriam colapsar em 15 anos. Tipo, puta, menos de 30 anos a Alemanha ia colapsar, irmão. Era só morrer, aquela merda ia colapsar. Os ucranianos provavelmente iam lutar por independência, provavelmente você teria um ataque do russo, os russos não iam aceitar serem exterminados como os alemães queriam, irmão. Então, tipo, não ia. Puta. O Lebensraum era insustentável, era impossível, porque, mano, a Alemanha não operava com a mentalidade de mera conquista. Não, eles operavam na mentalidade de superioridade racial, eles queriam o extermínio daqueles países. Eles queriam um eventual extermínio daquelas populações. Cara, aquela ia colapsar, cara. E aquela simplesmente iria colapsar. O chinês decidiu criar um governo que seria responsável por Não toda ideologia nazista é insustentável. Ponto. implementar as decisões políticas tomadas pelo Comitê Permanente do Politburo. Com o tempo, esse sistema evoluiu de tal forma que todas as decisões importantes são tomadas pelo Comitê Central do Partido Comunista da China. Depois, muitas dessas decisões são encaminhadas para o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é o órgão máximo de tomada de decisões do lado governamental e é liderado pelo Premier da China. Ele é responsável por transformar as decisões políticas em ações concretas. O Premier da China, a propósito, é quase sempre um membro do Comitê Permanente do Politburo. Essa foi a maneira como Mao manteve o controle firme sobre o poder ao longo dos anos, promovendo aqueles leais a ele para as principais posições no partido e no governo, independente
se tivessem ou não experiência governamental. Por exemplo, Governinho disfuncional do cara. Zhou Enlai, o ex-líder do partido, que ajudou Mao a ascender ao poder durante a Longa Marcha, tornou-se o primeiro premier da China. A vantagem disso é que eles nunca poderiam desafiá-lo. A desvantagem é que eles não sabiam o que estavam fazendo, e assim a administração sofreu os resultados das políticas que foram péssimas. Os sobreviventes da Longa Marcha Bota péssima. frequentemente se tornavam elites do partido sob Mao. O pai de Xi Jinping, por exemplo, foi nomeado secretário-geral do Conselho de Estado. E como filho de alguém que participou da Longa Marcha, o jovem Xi recebeu o título informal de príncipezinho. Mao Tse-tung nunca Os príncipes vermelhos. cedeu seu poder durante o seu tempo de vida. Suas políticas sem limites levaram à fome em grande escala e a perseguições generalizadas que custaram entre Puta, a democracia tende a se tornar. A gente tá vendo os últimos respiros do modelo democrático. O Paz da Jihad mandou Olha, Eduardo. Confia do plano do Lula inteira. Confia. E adicionou Confio. o link. Eu vou confiar, irmão. É o lulismo esotérico. Tipo, a democracia tende à esquizofrenia e a se tornar ultra burocrática, insustentável e colapsar. A democracia tende à lentidão. Mas quando a democracia está no seu prime, ela é um puta sistema funcional, redondinho, sabe? Ela consegue operar. Cara, uma ditadura é 880. Tipo, a democracia ela demora pra se corromper e se tornar o que a gente vê hoje. Esta merda. Mas uma ditadura, ela é 880. Ou ela pode ser muito forte, tipo, pode realmente funcionar, sabe? Um governo ágil que toma decisões rápidas e as coisas acontecem de forma veloz. Ou essa porra. Que as pessoas simplesmente morrem porque o sistema é disfuncional. É o final da União Soviética, sabe? Então, é 8 ou 80. Tipo, uma ditadura pode ser o melhor governo ou o pior governo ao mesmo tempo, sabe? É 8 ou 80. Olha Singapura, irmão. Singapura é uma autocracia do caralho. E as coisas funcionam, sabe? O Brasil funciona, por acaso? É uma democracia. Uma democracia absolutamente disfuncional. Um estado que não funciona. Você tá entendendo? Você tem El Salvador. Vamos lá, os sistemas modernos hoje. Você tem Singapura e El Salvador. São democracias liberais que as coisas funcionam bem pra caralho. Você tem Brasil e. O Vietnã é uma ditadura. Bom, tô dando exemplo aqui, mas tá. Agora, nós estamos na época antiga, que o povo tem carne, Ronaldo. É carne, é churrasco, é comida, é Lula, é Lula. O projeto de Deus deu certo. Nós deita e rola. Aquele que falou que o povo ia comer capim, quem jogou ele por terra foi Deus e o voto do povo. Agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! Fica com Deus! Fica com Deus! É isso aí, tio Luzão. Vai embora, vai descansar, vai. É Você não Lula! gosta de fazer vídeo É pra hora. Lula! Eu sinto pena desse velho. Eu sinto pena. Eu genuinamente sinto um pouco de pena desse velho, mano. Eu sinto realmente um pouco de pena dele, cara. Eu não consigo ficar. Eu já passei da fase de dar risada desse vídeo, cara. Eu já tô na fase da pena já. Tô falando sério, puta, mano. Tá ligado? Ele é um velho, um velhinho, bêbado, completamente pobre pra caralho. Tá entendendo? Que é uma piada. É uma piada ambulante, tadinho. E ele é o único. Você tem noção que esse daqui é o único influenciador petista que existe? Ele é literalmente o único influenciador petista relevante na internet de hoje. Ele é o único. Esse daqui é o único influenciador petista. Petista. Ele é o único. Cara, impressionante. Não, Meteoro Brasil não é petista. Esse é petista. Meteoro Brasil é pessoalista, qualquer sei lá que eles defendem. 40 e 80 milhões de vidas ao longo de décadas, e culminaram na desastrosa Revolução Cultural, uma última tentativa violenta de Mao Tse-tung para solidificar o seu poder e exigir fidelidade ao maoísmo.
O objetivo era tornar a si mesmo e suas ideias imortais, assim como ele via os líderes comunistas, como Lenin e Marx antes dele. Qualquer um que não se alinhasse à ideologia de Mao era publicamente humilhado, empobrecido, excluído da sociedade e, em muitos casos, ou pelas mãos do exército, ou por um grupo de jovens militantes obcecados em impor o maoísmo, os guardas vermelhos. Você tem noção que jovens franceses em 1968 olharam pra isso e falaram: nossa, isso é muito foda. E tipo, maio de 68 é basicamente isso. Não é uma revolta stalinista soviética. Não, é uma revolta maoísta. Obcecados em impor o maoísmo, os guardas vermelhos. Mesmo aqueles mais próximos ao ditador não estavam seguros se permaneceriam em suas funções durante a Revolução Cultural. Altos funcionários, incluindo membros do Comitê Permanente do Politburo e daqueles que participaram da Longa Marcha, foram removidos de seus cargos. Liu Shaoqi foi denunciado como traidor e morreu enquanto estava preso em condições severas. Mao também removeu o chefe Isso aí, irmão. Viva o comunismo. do Estado-Maior do Exército e o substituiu por um maoísta, não deixando ninguém para se opor a ele no exército. Lin Biao era o sucessor escolhido a dedo por Mao. Ele sempre aparecia leal ao seu lado, em fotos e cartazes de propaganda. Ele morreu em circunstâncias misteriosas, quando seu avião caiu enquanto fugia para a União Soviética. Tipo teoria Zavascki. Mao o denunciou posteriormente como traidor. Ele denunciou o pai de Xi Jinping também. Esta é uma foto dele, sendo contido e criticado publicamente pelos guardas vermelhos no auge da Revolução Cultural. Ele permaneceria prisioneiro em Pequim por 8 anos após isso. Com seu pai deposto, Xi Jinping, então com 15 anos, foi expulso de sua escola Mara, o filho da p... de marca maior. de elite em Pequim e enviado para trabalhar no campo. Ele teve que viver em uma caverna e realizar árduo trabalho manual. Sua comida mal era suficiente para um jovem em crescimento. E o responsável por tudo isso era o presidente Mao Tse-tung. Mao morreu. A Revolução Cultural chegou ao fim. Seu sucessor foi Deng Xiaoping, um dos membros do Comitê Permanente do Politburo, Os que sobraram, né? Quem sobrou. que havia sido removido do seu poder durante a Revolução Cultural. Pouco antes da morte de Mao, Deng Xiaoping começou a fazer promessas aos veteranos exilados. Deng sinalizou de maneira confiável para todos os sobreviventes da Longa Marcha que ele queria reabilitar as pessoas. Então, quando Mao morreu, todos apoiaram que Deng chegasse ao poder. E assim que Deng chegou lá, ele cumpriu sua promessa. Deng Xiaoping é f... O que ele fez, irmão? Ele pegou tipo um país de merda, que é a China, e tornou e arrumou a casinha. Ele arrumou a casinha. Tipo, ele fez tudo certo e a China só é o que ela é hoje por causa dele. O Yan Fezes, aquele bosta, ele... Tipo, eu tô elogiando o comunista, olha isso, cara. O bosta do Ian Neves, ele fala, Deng Xiaoping é um filho da p... Ele fez com tudo, o mal era foda. Tipo... Tá entendendo? Tipo... Tá? Ok, beleza. Tipo, o comunista... O Deng é o FHC chinês. O comunista, ele vê exemplos de sucesso e critica. Porque eles são avessos ao sucesso. Eles gostam do fracasso e da morte, tá ligado? Do sofrimento. Esse é o rolê deles. Com uma liderança experiente de volta ao poder, o partido precisava descobrir como sair disso e evitar que algo assim acontecesse novamente. Para desfazer o culto à personalidade de Mao,
Qual o sentido de gostar de se sentir mal? Eu não sei, eles têm um fetiche por fracasso, cara. É um negócio. O comunismo é isso. O comunismo é um fetiche por fracasso. Você só se torna um comunista, basicamente. O comunismo é uma ideologia que prega a inveja e o desprezo ao sucesso e a qualquer coisa que represente algum tipo sabe, conquista pessoal. Eles são avessos, essa. Provavelmente qualquer coisa boa que surja no comunismo, eles vão criticar e eles serão contra, sabe? Você acha que o Comuna gosta do Marechal Tito, por exemplo? Eles desprezam a experiência da Iugoslávia. Eles veem aquilo ali com nojo, falam, não, isso não foi comunismo de verdade, isso daí era, sei lá, eles vão inventar algum termo. Mal. Eles estão enraizados num complexo de inferioridade perpétua, em uma raiva do sucesso alheio. O partido introduziu uma segunda resolução histórica em 1981. Condenou períodos do governo de Mao e enfatizou um compromisso renovado com a liderança coletiva, prometendo se opor à consolidação E que continue assim, exatamente, que continuem assim. de poder em torno de uma única pessoa no futuro. Os sucessores de Mao não queriam uma ditadura. Então, dividiram essas posições e as colocaram nas mãos de diferentes pessoas. Deng, assim como Mao, Eu já ouvi falar desse fudido, esse coitado esse Felipe Durante deve receber um cascalhinho muito miserável do Partido Comunista Chinês pra fazer propaganda, cara. Tadinho, deixa ele lá, né? Deixa ele que se f... Mandou R$10. Olha, Stunado. Eu vejo esses velhos e penso. Pessoas do século XIX que conheceram velhos do século XVIII. Informação inútil, eu sim. Mas é algo que sempre me pega. Há histórias que nós nunca saberemos. A gente nunca vai saber. Eu tava pensando nisso esses dias, cara. Existem veteranos da Guerra Civil Americana que viram um homem chegar à Lua. Se não Lua, eles viram o fim da Segunda Guerra, bombas nucleares. Sabe? Eles eram velhos o suficiente, sabe? Veteranos da Guerra Civil Americana. 1860 e lá vai pedrada. Que sobreviveram a ver a entrada do mundo na era nuclear. Isso é bizarro, cara. manteve um controle rígido sobre a Comissão Militar Central e ocupou uma posição de liderança no governo, mas nunca foi chefe de Estado. Ele também não ocupou a posição mais alta do partido. Em vez disso, ele criou uma nova comissão consultiva e atuou como seu presidente, permitindo-lhe influenciar a direção do partido sem se posicionar diretamente no topo. Isso estabeleceu uma estrutura de compartilhamento de poder, enquanto ainda fazia de Deng o líder da China. Em 1989, após o massacre do exército a estudantes que protestavam na Praça da Paz Celestial. Abruptamente, Não, o Xi destruiu tudo, irmão. O Xi concentrou poder mesmo. um manifestante correu para o meio da rua, diante dos tanques que se aproximavam. Raiva contra Deng Xiaoping. Absolutamente nada aconteceu nessa praça. Todo o governo chinês está sofrendo com um verdadeiro sentimento de rebelião nas ruas de Pequim. As pessoas querem lutar contra o exército e tirá-los para fora de sua cidade. Deng e sua ideologia, que se afastou do maoísmo, estabeleceram um precedente de compartilhamento de poder. Ele abriu a China, estabeleceu laços econômicos com outros países e foi o primeiro líder da República Popular da China a visitar os Estados Unidos em 1979. Hoje damos mais um passo na histórica normalização das relações que Maldita seja a mentalidade anglo-saxã, cara. Liberal, neocon, filha da p. Os caras foram lá, não, pô. Vamos acabar com o comunismo, levando o livre mercado pra eles. Pô. Não, ajuda o cara, vamos negociar. A gente vai acabar com o comunismo com capital. A população vai gostar das benesses do capitalismo e vão buscar democracia. E aí, como que a gente tá hoje? Como a gente tá hoje? começamos Boa. Obrigado, Wasps, filhos da p. este ano. Dá dinheiro que melhora. Negócios. Vamos negociar. Negociamos. Estamos negociando. As reformas de Deng tornaram-se Os caras pegaram o capitalismo e falaram, não, a gente não precisa da sua democracia. A gente pode ficar de boa com o capitalismo aqui. Free the market. Slave the people. a base de décadas de prosperidade econômica. Não foi só o Jimmy Carter, não. Esse daí é culpa do Nixon. Nixon que foi o filho da p.
Bom, ele provavelmente é o pior. Cara, ele só não é o pior presidente da história americana pelas consequências das suas ações, porque existe o Woodrow Wilson, beleza? Existe o Woodrow Wilson. Levando a China a ter a segunda maior economia do mundo ao longo do tempo e a estar à beira de se tornar a próxima superpotência mundial. O comunismo está criando uma sociedade de consumo. Também lembra que o padrão de vida na China está aumentando. Aqui, o capitalismo reina. Uma das coisas que o compartilhamento de poder proporcionou foi muita inovação política e algum grau de descentralização. Ambas essas coisas ajudaram enormemente a economia da China. É por isso que esse período de crescimento econômico e reforma ao longo de cerca de 30 anos é conhecido como a Era Deng. E o que Xi Jinping estava fazendo durante esse tempo? Quando Mao morreu em 1976, Xi estava de volta a Pequim estudando filosofia comunista. Mesmo que o Partido Comunista Chinês tivesse arruinado a família dele, Xi Jinping se juntou ao partido assim que a Revolução Cultural estava chegando ao fim. Mas por quê? Ele poderia guardar rancor contra o presidente Mao por ter feito todas aquelas atrocidades contra sua família. No entanto... Quem você quer ser? Os guerrilheiros do Araguaia ou o Zé Dirceu? Quem você escolhe ser? Bom, claramente o Xi Jinping escolheu ser o Zé Dirceu. Portanto, é provável que naquele momento ele também tenha percebido que no sistema do Partido Comunista Chinês o poder é tudo. Sem poder, você não é ninguém. Mas para conseguir esse poder, Xi fez algo inesperado. Ele deixou Pequim. Enquanto seus concorrentes estavam competindo ferozmente na década de 80 e 90, ele meio que saiu do caminho deles e foi para o interior. Ele foi ser um peixe grande e uma lagoa pequena, irmão. Cara, joga e joga. Posições de liderança no partido, em províncias rurais e pobres em toda a China, onde não haviam outros príncipes para competir. Sua primeira parada foi em Hebei, uma província rural pobre nos arredores de Pequim, onde facilmente alcançou o topo como secretário do partido. Depois, em Fujian, uma região fortemente militarizada, onde membros importantes do exército estavam estacionados. Ele subiu para secretário do partido aqui também, antes de se tornar... Valeu, torneiro! Torneiro Mineiro mandou R$10? Como não quero larpar ou copar ou ser um imbecil, pergunta para Ine afirmar sem ser um idiota. Nixon esta para os Estados Unidos para qual presidente BR para o BR? Voltei pra live os moleque tão com meus veios kkkk. Boa. Cara, eu não consigo fazer um paralelo do Nixon para outro presidente brasileiro, que causou um dano não tão grande quanto o pior, mas nos fudeu. Eu não sei se é o JK. Não, o Nargas é o nosso Woodrow Wilson. Juscelino... Cara, eu acho que o Nixon é o nosso... Não é o JK, mano. Ah, Brasília, falei o Brasil, mas... Pô, JK, eu já fui esquecido. Cara, eu acho que o Nixon é o nosso Arthur de Costa e Silva. Foi o cara que fechou a porra do regime e impediu que novas eleições fossem realizadas e nos furtou da presidência do Carlos Lacerda. Eu acho que é isso. Porque o Costa e Silva, ele era a cara da linha dura. Foi ele que fechou a porra do regime. E a ditadura durou 21 anos. É isso. Esse é o nosso Nixon. Porque os impactos, as consequências negativas da permanência dos militares no poder são incomensuráveis. O PT só existe por causa disso. A gente só tá na merda por causa disso. 88 só existe. A Constituição de 88 só existe por causa disso. Beleza? Então é o Costa e Silva, sabe? Porque as consequências só vêm se acumulando ao longo do tempo. A merda que o filho da p causou, a merda que os militares da linha dura causaram naquela época de fechar a porra do regime, a gente vive as consequências dessa bosta até hoje, beleza? Então é isso. Governador da província alguns anos depois.
Depois de fazer amigos poderosos no exército, Xi foi para cá, onde mais uma vez assumiu o cargo de secretário do partido e aumentou seu apoio no lado civil. Essa estratégia de se movimentar não apenas deu a Xi uma vantagem em áreas onde a concorrência era fraca, mas também lhe deu credibilidade como um líder humilde e trabalhador do partido. Ele cultivou um grupo crescente de apoiadores que entrariam em jogo anos depois. Estratégia. Aqui foi sua última parada, e a mais curta, que, no final das contas, o trouxe de volta a Pequim. Em 2007, ele ocupou o cargo máximo do partido em Xangai, onde reabilitou a imagem da cidade após um escândalo de corrupção de alto nível. Xi Jinping desenvolveu uma reputação aqui como um líder prudente que seguia a linha do partido. Apenas 7 meses depois, ele finalmente retornou a Pequim, tendo sido promovido ao todo-poderoso Comitê Permanente do Politburo. E joga. As pessoas que estavam decidindo sobre a liderança Então, o Woodrow Wilson não é... Eu tô cagando pro Fed. A cagada do Woodrow Wilson foi ele ter entrado na Primeira Guerra. E ter destruído os impérios centrais, beleza? É isso. Vai tomar no cu, enfia o Fed no rabo, cara. Pelo amor de Deus, você acha que eu tô falando de Fed quando eu falo de Woodrow Wilson? Pô, amigão, calma lá, pô. Desculpa, eu não fico nessa mesquinharia. O rolê tá em outra escala, o problema é de outro nível. Pô. Máxima. Na época, queriam um príncipe. Mas eles não queriam um príncipe que fosse muito ambicioso ou forte. Então, Xi Jinping era... A Alemanha literalmente explodiu os navios americanos. Ele explodiu pouco, inclusive, pelo dano que os Estados Unidos causaram pro resto do planeta. Visto como menos ambicioso, pois estava disposto a ir para o campo e trabalhar em posições... Manda o torneiro! Manda pros 10 não. Torneiro Mineiro mandou R$10,09. Pronto, judeu, sem pila só hoje. Tomara que veja o TH hoje ainda. Lembre-se, política é um xadrez econômico-social. Todos somos peões para eles. Porém, de certa forma, ainda temos importância. Todo mundo tem um pequenino input, né, nesse jogo maldito. Todo mundo tem um pequeno input nesse jogo maldito. Então... Black Pill, não desista. Derrotismo é coisa de nível inferior. Quando Xi Jinping emergiu para o campo e trabalhar em posições de nível inferior. Quando Xi Jinping emergiu no Congresso Nacional de 2007, ele era um dos 9 homens mais poderosos do país. Foi nesse momento que sua escalada estratégica ao longo de 17 longos anos havia dado resultado. Melhor que isso, impossível. Quando o secretário-geral se afastou... Cara, a sua vida vai melhorar quando você trocar o derrotismo por raiva, por ódio. Que força... Em 2012, Xi emergiu no topo do partido como líder da China. Agora, o filho de elite de um ex-revolucionário, transformado em camponês exilado, transformado em queridinho do partido, estava pronto para assumir o controle de tudo. Cara, pô, quer uma vingança maior do que essa? Tipo... destruir... Tipo, esse daqui o Xi Jinping é basicamente o Paul Atreides, né? Mataram meu pai, voltei e tomei a porra toda de assalto e ninguém me tira daqui. É isso, o Xi Jinping é o nosso Paul Atreides. Assim como Mao, Xi Jinping acredita que se unir em torno de uma única figura é crucial para a sobrevivência do partido, em vez da liderança coletiva que as reformas de Deng haviam normalizado. Praticamente assim que Xi Jinping chegou ao poder, ele começou a se livrar de pessoas. Notícias da noite: 4 altos funcionários foram removidos de seus cargos por suborno e anunciados na TV estatal. Xi Jinping acabou de demitir seu ministro das Relações Exteriores, da Defesa e tantas outras no topo da estrutura militar. O ex-czar da segurança não é visto em público há mais de um ano. A investigação contra Zhou permite ao presidente chinês remover aqueles contrários às suas reformas. Ele lançou uma grande campanha anticorrupção, assim que assumiu o poder no final de 2012 e início de 2013, levando à prisão de centenas de funcionários. Que daí você derruba a porra toda, você faz a limpa no estado e só sobram os seus. De forma, é corrupção, pô. Eu tô combatendo a corrupção. De alto escalão, bem como oficiais militares.
Xi Jinping visou os seus rivais, cujas posições vagas ele preencheu com seus próprios apoiadores. Após esse limpa massivo, Xi Jinping estava no controle tanto do partido quanto do exército chinês, tornando-se assim o líder mais poderoso do Partido Comunista Chinês, desde a morte de Mao Tse-tung. Esse padrão continuou no segundo mandato, onde ele apresentou 5 novos rostos do Comitê Permanente do Politburo, 3 deles com laços pessoais próximos a Xi. Em 2021, Xi realizou um de seus atos mais dramáticos até então, para impor a sua influência sobre o Partido Comunista Chinês. Ele introduziu uma terceira resolução histórica que unificou a ideologia do partido em torno de uma única linha clara, o pensamento de Xi Jinping. A ideologia política pessoal de Xi seria agora o centro do pensamento, postura política e a ação do partido. Basicamente, Quando essa foto do Mao será substituída pela dele. Espero que em tempo de vida ele merece. Vai deu o golpe. as ideias de Pera, ele já deu. Xi Jinping não poderiam mais ser desafiadas. Durante os primeiros 10 anos de Xi no poder, o tamanho da economia da China mais do que dobrou, assim como a renda individual média e os gastos militares. Sob sua liderança, a presença da China no cenário mundial também cresceu, posicionando a superpotência em ascensão para assumir o papel de agressor externo, reafirmando reivindicações sobre partes do Mar do Sul da China, intimidando Taiwan e o Tibete, e suprimindo o processo democrático em Hong Kong. Dentro de suas próprias fronteiras, a censura rigorosa da internet e a vigilância são generalizadas. E a opressão dos uigures, um grupo étnico muçulmano, em grande parte minoritário, Eu não vou falar nada sobre isso daqui. Vou resguardar as minhas opiniões. Dito isso, tome notas. Estou tomando notas. é marcada por abusos aos direitos humanos. Mas foi só com a que Xi viu o primeiro desafio real à sua autoridade. A raiva na China está aumentando. Vídeos mostram protestos em Xinjiang, cansados Não são campos de reeducação, são campos de civilização. das regras na China. O desafio público mais audacioso até agora para o líder Xi Jinping. Com protestos por todo o país e a reputação do partido em perigo, Xi reverteu a política fracassada. Mas agora, enfrentando uma economia instável e rachaduras em sua autoridade sem controle. Foi apenas semanas antes dos protestos generalizados do 20º Congresso Nacional em 2022 que Xi saiu na liderança pela terceira vez. Sério? Quem diria? Garantido a presidência por mais 5 anos e revelou um comitê permanente do Politburo completamente lotado de leais a ele, após remover os últimos membros sêniores do partido que tinham laços com seu antecessor. Agora, não há mais ninguém no partido ou na liderança militar cuja ideologia ameace a de Xi Jinping. É difícil acreditar que alguém possa removê-lo depois disso. É possível que Xi seja o líder mais poderoso na China enquanto estiver vivo e consciente. E será? A parte do consciente é complicado. Mas. Belo doc. Belíssimo doc. Belíssimo doc. Muito bom. Muito bom. Não, muito bem feito. Adorei esse canal. Bom, espero que esse seja o padrão, né? Bom, toca